não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Note bem, tudo isso que eu estou explicando para vocês é para ver se as pessoas entendem que você reagir emocionalmente dentro dessas coisas é a pior coisa que pode fazer. Então, o primeiro dever que nós temos é um dever para com a verdade, porque isso emana do primeiro mandamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, você conhece Deus? Você já viu, já conversou com Ele? Não. Então, o desejo de conhecer deve orientar toda a sua vida, não é isso? E é possível você conhecer algo de Deus se você passar pelo cosmos, pelo universo? Não é possível. Então, vamos dizer, o dever de tentar compreender é prioritário. O desprezo pelo conhecimento é um pecado contra o Espírito Santo, gente. Então, se o sujeito não tem condição intelectual, se ele nasceu burrinho, coitado, então deixa ele assim. Ele será sempre, no vocabulário técnico da igreja, uma criancinha. Quer dizer, o sujeito que está seguindo os mandamentos da religião sem entendê-los. E daí? Quando Cristo disse, deixar vir as minhas criancinhas, o que ele quis dizer? Todos esses cristãos que não estão entendendo nada do que estão fazendo serão acolhidos, serão salvos. É isso que ele está dizendo. Claro que ele também está se referindo a criancinhas de verdade, pessoas de 3, 4, 5, 7 anos, também está falando isso, mas é característica, vamos dizer, do simbolismo, ele significar várias coisas em série, numa escala analógica, tá certo? Sem desmentir nenhuma delas. Ele significa isso, mas também significa, visto num plano mais elevado, significa aquilo outro, num plano mais elevado ainda significa um terceiro, e assim por diante. Essa é, vamos dizer, uma das leis do simbolismo, quer dizer, a pluralidade de significados, mas não em desordem, significados hierarquizados, tá certo? Por, vamos dizer, analogias cada vez mais finas e diferenciadas. Então, a nossa obrigação perante essa coisa é entender tanto esses processos que eu estou descrevendo, tá certo? Quanto até, vamos dizer, os piores crimes da humanidade, você vai ter que tentar compreendê-los. Agora, esses assuntos aqui, eles são com certeza os mais difíceis, os mais espinhosos. E é muito difícil você manter o sangue frio para tentar analisar as coisas como são. Um exemplo característico é o que acontece com o próprio Guénon. O Guénon dá explicações maravilhosas sobre as iniciações de ofícios. Eu vou ler algumas aqui para vocês, alguma coisa. Para nos darmos conta do caráter sagrado da atividade humana inteira, mesmo do simples ponto de vista exterior e, se quiserem, exotérico, se enfocamos, por exemplo, uma civilização como a civilização islâmica ou a civilização cristã da Idade Média, nada é mais fácil do que constatar que os atos mais comuns e correntes da existência, aí tem sempre algo de religioso. Isso é verdade. Quer dizer, leiam no livro do Huizinga, O Outono da Idade Média, vocês verão que as coisas mais simples, uma colheita, a partida para uma viagem, uma caçada, tudo isso era rodeado de um suporte ritual
bastante complexo, qualquer coisa. A chegada de um visitante era assim, né? É que aí a religião não é uma coisa restrita ou estreitamente limitada que ocupa um lugar à parte sem alguma influência efetiva sobre tudo mais. Ela é como ela o é para os ocidentais modernos. Ao contrário, ela penetra toda a existência do ser humano e, para dizer melhor, é tudo aquilo que constitui essa existência, em particular a vida social propriamente dita, se encontra como que englobado em seu domínio, de tal modo que em tais condições não pode haver em realidade nada de profano, quer dizer, não tem uma dimensão profana. Hoje tudo é profano e você tem dentro disso um espacinho assim conservado da religião, definida como matéria de foro íntimo, exatamente como dentro da maçonaria. Agora, é claro que isto tem consequências, vamos dizer, para a vida humana em geral. Quer dizer que se não há meio de você arbitrar as grandes questões de ordem metafísica e moral, etc., só resta realmente o regulamento formal, como num clube. Um clube não vai dizer para você o que você tem que acreditar, o que você acha bem ou mal, ele vai regrar a sua conduta externa. Dentro desse quadro é que o Guénon vai descrever o que é a iniciação de ofícios. Ele diz: se o ofício é algo do homem mesmo, e como que uma manifestação, uma expansão da sua própria natureza, é fácil compreender que ele possa servir de base a uma iniciação. Quer dizer que se a tua atividade profissional é uma expressão da sua natureza, tá certo? Então, naturalmente, ele se oferece como base simbólica para uma iniciação. Todo o simbolismo da iniciação já está, de certo modo, contido nos vários atos, gestos e materiais do seu ofício, seja a pedra, seja os metais, seja o que for. E mesmo compreender, e mesmo que ela seja, na generalidade dos casos, o que há de mais adaptado a esse fim. Com efeito, se a iniciação tem essencialmente por objetivo ultrapassar as possibilidades do indivíduo humano, não é menos verdadeiro que ela não pode assumir jamais como ponto de partida, senão esse indivíduo tal como ele é, mas, bem entendido, tomando de algum modo pelo seu lado superior. Então, o ofício pega um ser humano comum, vamos dizer, e desenvolve nele o que ele tem de superior. Portanto, mais ordenado, mais lúcido, mais clarividente, etc, etc. E esse é o princípio o exercício do ofício é o princípio de ordenação da alma daquele indivíduo numa forma apropriada para receber iniciações, tá certo? Muito bem, isso tudo é verdade, e isso de fato se observava nas iniciações de ofícios durante séculos. Iniciações de ofícios que, segundo a própria maçonaria, são a sua origem. Só que, você veja, na Revolução Francesa, onde as lojas maçônicas tiveram um papel quase predominante, elas estavam presentes por toda parte através dos chamados clubes. Clubes eram, vamos dizer, organizações de debates, ou de propaganda, na verdade, né? Tem um historiador chamado Gustave Cochin, ele passou a vida estudando esses clubes e a influência que tiveram na Revolução Francesa. Tão logo esta nova classe maçônica se viu no poder, a primeira providência dela foi o quê? Foi extinguir as corporações de ofícios e substituí-las pelos sindicatos modernos, que não são mais, não transformam a alma de ninguém, não tem nada a ver com a expressão da natureza individual, que são simples organizações coletivas onde qualquer um entra, bastando cumprir certas obrigações, o quê? Formais. Estão entendendo? Então eu digo, mas escuta, mas se a maçonaria chegou a esse ponto, então é claro que ela perdeu o contato com a sua raiz iniciática. E não adianta encher de simbolismo depois. Nós vimos aqui, eu mostrei para vocês na aula passada, um livro do meio do século XIX que fala na restauração do simbolismo maçônico. Olha, você não vai restaurar o que está em perfeita ordem, vai? Tá certo? O próprio Guénon fez um esforço monstro para restaurar a consciência simbólica nos seus companheiros maçons. Eu não sei se conseguiu ou não conseguiu, mas parece que não. Por outro lado, o fato é que
as iniciações maçônicas, elas levam o indivíduo até um certo ponto do seu desenvolvimento anterior, mas daí fica faltando o resto. E de onde vem esse resto? Bom, você não vai chegar para o cara, depois de ele ter passado tudo aquilo, e dizer, agora você volta para a igreja católica para você confessar, comungar, etc. Você não vai dizer isso. Né? Então o que você faz? Você dirige para as taricas. Né? Então, isto quer dizer que a maçonaria se torna, não ela toda evidentemente, mas muitas horas se torna instrumentos de arregimentação de esoteristas islâmicos. Estão entendendo? Então, é claro, eu pergunto, que processos políticos, sociais, culturais do século XX e XXI você pode compreender sem levar isso em conta? Não pode de jeito nenhum. Por outro lado, é claro que existem muitos livros sobre a maçonaria, livros pró-maçons e anti-maçons, tá certo? Mas eu não vi nenhum que explicasse as coisas desse jeito aqui, que me parece que é o que está acontecendo realmente, tá certo? Por exemplo, você confrontar a doutrina maçônica com a doutrina da igreja, tá certo? Seja para dizer que são incompatíveis, como faz, por exemplo, o John Salza, ou milhares de polemistas cristãos anti-maçons, né? Seja para tentar mostrar que existe uma harmonia perfeita, como faz o próprio Guénon ou Jean Tourniac. Bom, isto aí nos deixa no vazio sobre a questão fundamental, que não é a da doutrina, mas sim a da doutrina transformada em estrutura. Né? Quer dizer que a estrutura é uma força agente, uma ideia é apenas uma ideia. Se esta ideia não se corporificar, vamos dizer, em condutas, regras, né, na mecânica social, ela não funciona absolutamente. Tá certo? E por outro lado, eu digo muito bem, você é o polemista antimaçônico, você vem aqui e demonstra que tudo isso está contra a doutrina da Igreja Católica. Eu digo, mas o que você tem a opor a isso? Que tipo de organização social você pode colocar no lugar disso e resolver os mesmos problemas que o Estado laico resolve? É claro que ele resolve uns e cria outros, tá certo? Alguns desses são terríveis, tá certo? Mas a dura realidade é o seguinte: não existe um projeto do Estado laico que continue a execução, existe um projeto do Estado Islâmico. O Estado Islâmico resolve o problema da convivência de muitas religiões da maneira mais drástica. Quer dizer, você transforma os praticantes da religião minoritária em cidadãos de segunda classe, que só podem praticar sua religião dentro de casa. Se praticar na rua, você morre. Esta é a solução mais simples. Né? Você quer que a igreja pratique esta mesma solução? Pois ela nunca fez isso. Nunca teve a menor condição de fazer. Tá certo? E nem teve vontade de fazer. Se você pegar todas as perseguições religiosas que houve ao longo da história no Ocidente, você vai ver que todas elas foram iniciativas de poderes locais. Nenhuma foi do Papa, não. O Papa só teve uma, que foi a Cruzada Anti-Albigense, tá certo? Mas o resto, tudo veio da anarquia interna da igreja. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro.
E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.